Pessoal, olha nós aqui de novo, né? Para continuar aquele conteúdo sobre distribuição eletrônica que eu comecei na semana passada. Eu fiz uma recapitulação desde o início do conteúdo, né? Falando sobre número de massa, número de prótons, elétrons. E eu sempre vou falar porque tem muito aluno que, às vezes, não presta atenção numa aula, depois acaba deixando para aprender na próxima, então eu sempre vou falar, tá? Por isso que nessa parte de distribuição eletrônica, eu chamo a atenção para vocês para cá, tá? Que é essa figura, que é o resumo, né? O resumo daquelas aulas, tá? O que eu preciso que vocês se lembrem aqui para essa aula? Eu preciso que vocês se lembrem que esse composto aqui, ele foi retirado da tabela periódica, tá? Onde eu tenho aqui o símbolo dele, o símbolo químico, que é o S, não é S de Sandra, é S de enxofre. E o enxofre, ele tem esse símbolo S, tem esse número aqui de cima, que é o 32, que é o número de massa, tá? E eu tenho esse número aqui de baixo, que é o 16, que é o número atômico. Então, eu quero que vocês se lembrem sempre que esse número maior, tanto se ele estiver em cima do número quanto embaixo, às vezes vem trocado, tá? Às vezes o 16 vem em cima, o 32 vem embaixo, mas ele continua sendo o número de massa, 32. E esse 32, ele é a massa e o símbolo é A, tá? O símbolo é A. O que significa massa? Sempre quando eu pedir qualquer coisa sobre nêutrons, ó, você vai olhar sempre nesse número maior, tá? Sempre que eu pedir alguma coisa sobre elétrons, você olha sempre nesse número menor. Então, lembre-se sempre disso. Nêutron, você encontra sempre na massa. E elétron, você encontra sempre no número atômico, tá? Isso é certeza. Você pode decorar isso aí, é certeza. Professor, e o próton? Bom, o próton você vai encontrar nos dois, tá? O problema é que aqui no 16 é só próton e aqui no 32 é próton mais nêutron, tá? Ele está misturado. Então, quem não está misturado? O nêutron aqui, se eu tirar a quantidade de prótons, por exemplo, 32 menos 16. Então, você vai ter 16. E 16 são prótons e 16 são nêutrons, lá em cima, tá? Agora, se eu olhar só o número atômico, só ele, sozinho, ele significa número de elétrons e número de prótons, tá bom? Lembrando que os prótons são positivos e os elétrons são negativos. Os nêutrons, eles não têm carga, tá? É zero. E a gente está falando sobre átomo que nem tem carga a mais positiva, nem tem carga a mais negativa. Eles têm as cargas positivas e negativas iguais. Então, estou falando que eles têm essas quantidades iguais. Então, é um átomo neutro, tá? É um átomo que não tem carga elétrica. Isso significa que esse número 16 do número atômico vai ser tanto para próton como para elétron, certo? Isso é mais ou menos o resumo da semana passada, certo? Aí, falando só em elétron, que ele está lá no número atômico, eu falei para vocês aqui dessa tabelinha na aula passada, né? O diagrama de energia, ó. Esse diagrama aqui. Para que esse diagrama serve? Para distribuir aqueles elétrons, tá? Se por acaso eu pegar aqui o enxofre, né? Eu peguei o enxofre, ele está com 32 na massa e 16 no número atômico. Se eu for fazer o desenho dele, eu vou colocar 16 prótons, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tá? E vou colocar
16 nêutrons. 16 prótons e 16 nêutrons. Por quê? Porque aqui são 32, total. Então, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tá? E os elétrons girando ao redor? Como é que fica? Bom, se eu olhar só o número atômico, eu disse que o número atômico era o número de próton, que também é um número de elétron, tá? Então, o número 16 é o número de elétrons. Como é que eu vou organizar os elétrons aqui nas camadas? Aí eu falei na aula passada que existem as camadas K, L, M, N e assim por diante, lembra? E que essas camadas são como se fossem caixinhas, tá? São caixinhas nas quais cabem elétrons dentro. Essa camada K suporta 2, aqui 8, 18, 32 e vai, né? Lembra da semana passada? Então, isso significa que essa primeira camada aqui, que é a camada K, ela vai comportar, desses 16, só 2 elétrons. O total é 16, mas essa camada K aqui, ó, só tem espaço para 2. Então, dos 16, que é o total, eu coloco só 2, tá? E se eu quiser colocar na próxima camada o restante, quantos vão caber? Eu tô vendo aqui, ó, que essa camada tem espaço para 8. Então, vou colocar os 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 1, tá? Somando esses 8 daqui com os 2 daqui, eu já tenho 10. Na verdade, são 16. Então, eu estou precisando de mais uma camada aqui. Vou colocar até de preto, que é a camada mais importante, que é a última. E vou colocar os 6. 2, 3, 4, 5, 6. Mas, professora, aqui está dizendo que cabem 18. Tem espaço para 18. Não quer dizer que tenha que ter 18, tá? Então, no caso, nessa camada aqui cabia 18, eu coloquei apenas 6, porque se você juntar todas as camadas, vai dar 16. O problema é que essa distribuição de elétrons aqui tá perfeita, tá? Para esse átomo tá perfeito. Fiz o desenho desse átomo aí perfeito. Deu tudo certo. Só que o problema que eu falei na semana passada é que essa distribuição ela não serve para todos os átomos da tabela periódica, tá? Ela só serve, ó, para esse grupo aqui, tá? E esse grupo aqui, ó. Para esses dois grupos é o que ela serve. Só que quando você passa para esse grupo aqui de dentro, ela não serve, dá errado, tá? Você vai fazer distribuição e o finalzinho dá sempre errado. Você segue as regras, mas dá tudo errado. Essa de baixo também dá tudo errado. Aí eu falei o seguinte, já que essa distribuição ela não funciona para todos os átomos, por que não usar uma que funcione? Aí foi quando a gente chegou nos subníveis, né? A gente chegou nos subníveis que... Deixa eu colocar aqui. Tá? Aí tenho aqui um núcleozinho aqui, um núcleo. Aí eu falei que aqui tem a camada K, L, M. Desculpa. Pronto, camada K, L, M, N. Assim vai as outras, né? Aí eu falei o seguinte, que nessa camada K tem 2, tem espaço para 2. Aqui 8, 18, 32 e vai, tá? Só que dentro dessa camada aqui existe uma subcamada chamada S e que tem espaço, é uma caixinha pequena dentro de uma caixinha grande. Não foi isso que eu falei? Aí, nessa camada L tem duas caixinhas, que é a S, que tem espaço para 2, e a P, que tem espaço para 6. Juntando essas duas caixinhas aqui dentro, eu vou ter o 8, que é a caixa maior, tá? É a caixa grande. Dessa caixa grande tem duas caixinhas dentro. Assim acontece nas próximas também. Na M eu tenho S, que é 2, tenho P, que é 6,
ainda tem o D, que é 10. Juntando esses três aqui, se você prestar bem atenção, você vai ter aqui, ó, o 18. Dentro da camada N, tem S, P, D e F, que tem 14. Você já sabe que aqui é 2, aqui é 6, aqui é 10. Juntando todo mundo, vai dar 32. Tá? Então, existe a camada e a subcamada. E essa subcamada é o que a gente usa para fazer a distribuição para ficar mais correta e servir para todos lá da tabela periódica, todos. Foi aí que apareceu aqui, ó. Aí apareceu essa tabelinha aqui, tá? Essa tabelinha ela veio justamente para a gente poder distribuir esses elétrons. Olha só que interessante. Então, aqui eu tenho... vou pegar o exemplo aqui do enxofre, tá? Vou distribuir o enxofre aqui. Eu já vi que tem 16 elétrons, certo? Para distribuir esses 16 elétrons, eu vou pensar o seguinte. Todo S, todo mundo já sabe que tem um 2 aqui em cima, ó. 2. São 2 elétronzinhos, ó. O P tem 6. Onde aparecer P tem 6. Onde aparecer D tem 10. E o F é 14, tá? O que é que eu vou fazer? Eu quero distribuir os 16 elétrons nas subcamadas. Olha como é a resposta. Eu vou olhar a primeira seta aqui, ó, a primeira seta, e ela passa em cima de um S2, tá? Presta atenção nesse 2 aqui de cima, que é a quantidade de elétrons que a gente está contando, tá? Esse 2 aqui significa 2 elétrons. Mas eu pedi para você distribuir 16. Então, vamos continuar. A próxima seta é essa daqui, ó. Ó, ela passa em cima de 2S2. Então, eu coloco aqui, ó, 2S2. Quantos elétrons eu já tenho agora? Quantos elétrons eu já tenho agora? Somando aqui, ó, 2 mais 2, 4. Mas eu tenho que distribuir quantos? 16. Continuando. Próxima seta, ela vem para cá agora. Ela começa aqui em cima, ó. Em cima, sempre vai começar em cima, tá? Então, começando aqui de cima, ela passa primeiro por quem? 2P6. Eu anoto lá. 2P6. Certo? Vamos contar? 2, 4 com mais 6 já dá 10. Mas são quanto no total? 16. Vamos continuar. Aí a seta daqui, ela vai para onde? Ela vai para onde? Ela vai para 3S2. Eu anoto aqui. 3S2. Esse 3S2, eu vou contar o 2. Agora vamos ver, né? 2, 4, com 6, 10. Com 2, 12. Mas são 16. Vamos continuar. Já acabou aqui a última, então eu vou para cima de novo, ó, para cá, ó. Ele passa por cima de 3P6. Vou colocar aqui. 3P6. Vamos contar. Então, eu tenho aqui 2. Vamos contar aqui. 2. Com 2, 4. Com 6, 10. Com 2, 12. E com 6 vai dar 18. Só que é para dar 16. O que é que eu faço? Se o total é 16, eu apago esse 6. Lembra que isso é uma caixinha com espaço para 6 elétrons. Não quer dizer que você tem que colocar os 6. Tem espaço. Mas você tem quantos para colocar dentro dessa caixinha? Se você tem 2, 4, com 6, 10, 12, para 16 faltam 4. Tem espaço para 6, mas você só tem 4 elétrons. Então, você vai e coloca 4. Eu sei que é 3P6
Mas aqui é só a quantidade de espaço, de caixinha vazia. E eu coloquei o 4, que é para quando eu somar todo mundo aqui, ó, tem que dar 16. Pronto, distribuí os meus elétrons. E eu posso fazer isso para qualquer elemento da tabela periódica. Qualquer um. Esse aqui não tem restrição. Você pode usar como você quiser, tá? Peguei um pedaço de tabela aqui para mostrar. Para pegar para qualquer elemento químico. Eu posso pegar aqui, por exemplo, ó, o potássio. Tá vendo o potássio? Olha como ele tá aqui, ó. Ele tá escrito assim, potássio, se você olhar na tabela periódica, tem um 19 aqui em cima e tem, parece que é um 39 aqui embaixo. Se não for, é aproximadamente isso. Observe que o número menor veio em cima na minha tabela. E é esse número menor que é o número atômico. Já lá em cima, eu coloquei ele na parte de baixo. Sempre o maior é a massa. E lembra que não tem elétrons na massa? Quem é que eu tenho que distribuir? O 19. Como é que eu distribuo esse 19? Eu vou pegar a minha tabela, eu sempre preciso dela, eu sempre vou precisar da minha tabelinha, eu vou trazê-la para cá, e você vai ter sempre o rascunho dela em algum lugar para você fazer no seu caderno, tá? Tem que ter sempre o rascunhozinho dela. Ah, deixa eu ver se apago, né? Deixa eu apagar aqui, peraí. Então, tenha sempre ela no seu caderno para você não ter problema, tá? Você já observou como é que eu vou seguir para poder ter os numerozinhos que eu coloquei lá em cima, que são os elétrons, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, eu peguei o potássio. Então, potássio, eu começo sempre com um S2. Aqui, ó, um S2. Aí o próximo, 2S2. 2S2. Aqui eu já tenho 2 com 2, 4. Precisa de quanto? 19. O próximo, quem é? Aqui em cima, sempre aqui em cima. 2B6. 2 com 2, 4. Com 6, já vão 10. Mas eu quero 19. Continua aqui embaixo, ó. 3S2. 3S2. 10 com mais 2 já dá 12. Vou continuar. Aí vem para cá, ó. Sempre começa em cima, ó. 3P6. 2 com 2, 4. Aqui já tem 10. 12 com 6 dá 18. E agora? São 19. Como é que eu faço? Olha só quem é o próximo. 4S2. Posso colocar o 4S2 aqui? Não, eu vou apagar. Eu sei que o 2 é a quantidade de espaço. Mas eu tenho quantos elétrons aqui para colocar? 1. O espaço são 2, mas eu só tenho um elétron para colocar. Então, eu tenho aqui, ó, 2 com 2, 4. 4 com 6 dá 10. 10 com 2 dá 12. 12 com 6 dá 18. 18 com 1 dá 19. Então, no total, aqui eu tenho 19 elétrons, tá? Só, certo? Somente. Não tem mais nada para fazer. Sempre que eu pedir para distribuir elétron, é isso que você vai fazer. E sempre que eu disser, você pegar um elemento da tabela periódica e fazer isso, vai fazer exatamente o que eu mandei. Vou aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Último exemplo, porque vocês vão ter que fazer sozinhos, né? Nada mais justo do que fazer sozinho, tá? Tem que aprender a fazer sozinho porque vai ter um exercício, tá? Para vocês fazerem, para me entregar. Que agora tudo vale nota. Quem estava achando que não valia, agora corre atrás. Olha só. Vou pegar outro elemento da tabela periódica. Primeiro, deixa eu mostrar a tabela para vocês. Deixa eu ver quem eu escolho. Porque quando eu pedir para vocês escolherem um elemento da tabela periódica, é isso que vocês vão fazer, tá? Eu vou vir aqui, deixa eu ver, vou escolher o
cloro. Vou escolher o cloro. Tá? Lembra que a minha tabela periódica, o número atômico está em cima, né? O cloro na minha tabela periódica está escrito assim, ó. Cloro, aí tem um 17 em cima e um 35,5 embaixo. Aí você tem que se lembrar que você tem que distribuir quem? Elétron. Tem elétron aqui na massa? Não, aqui tem próton e nêutron. Aqui é a massa, que a minha massa está aqui embaixo, mas ela pode vir lá em cima. Eu vou até colocar aqui, cloro 35,5, que pode estar assim na sua tabela, ó. Tá? Então, essa daqui, ó, é a massa. É próton mais nêutron, tá? Eita, mais nêutron. Isso aqui você não distribui, porque eu quero distribuir esse daqui, que tem próton ou elétron aqui. Aqui, ó, próton ou elétron. Opa. A pressa. Aí aqui eu tenho elétron, que é negativo, próton, que é positivo, tá? Então, eu vou distribuir quem? Os elétrons. Começo por onde? Lá por cima. Ó, sempre começa por 1s2. Professor, eu não estou vendo 2 não, mas eu falei que sempre que apareceu S, tem um 2 em cima. 1s2. Aqui já foi. O próximo. 2s2. O próximo. 2p6. Já tem quantos aqui? Deixa eu contar. 2 com 2, 4. Com 6, 10. Tem que ser quanto? 17. Vamos continuar. O próximo lá, ó, a seta aqui, ó, continua aqui, ó. Então, o próximo é 3s2. 3s2. E o próximo, ó, aqui tá dizendo que é para você vir por esse caminho, ó. Vir por esse caminho, para vir por aqui, ó. E quando vem por aqui, o próximo é esse, ó. 3p. E o p é quem? 3p6. Deixa eu contar agora, né, para ver se passou. 2 com 2, 4. Com 6, 10. Com 2 dá 12. E aqui dá 18. Então, tá errado. Deixa eu diminuir. Então, eu tenho que colocar quanto aqui para dar certo? Se você falou 5, tá correto. Fechou? Pronto, distribuir. O que você tem que fazer? Só saber qual desses dois números você tem que distribuir. Sódio. Então, se eu pedir para você distribuir os elétrons desse átomo aqui, você vai ficar se perguntando: eu vou distribuir o 11 ou o 23? Qual é a dica? O menor. Sempre é o menor. O maior não. Por que o maior não? Porque o maior é próton mais nêutron. Aqui não tem elétron. O elétron está aqui embaixo, que é próton ou elétron, tá? Então, vai ser sempre o menor. E você vai usar sempre esta tabela aqui, ó. E sempre nesse sentido que eu coloquei, ó. De cima para baixo, ó. Primeiro esse, depois esse, depois esse. E assim vai. Não pode fazer assim, ó. Tá? Não pode fazer assim. Tem que ser na diagonal, tá bom? Tarefa. Tarefa, tarefa, tarefa. O que importa agora é a tarefa. Eu quero que você pegue esses elementos aqui, ó. Você vai pegar... deixa eu escolher para você aqui. Eu quero que você pegue, ó, magnésio. Preste atenção. Eu quero o césio. Eu quero o alumínio. E eu quero o ouro. Eu quero que você faça a distribuição. Deixa eu botar mais um aqui, que é para você... Deixa eu ver um para dar sorte. Óbvio. Pensando em quem não fez essa tarefa. Então, vamos lá. Vocês peguem esses 5 elementos químicos e distribuam os elétrons, como eu fiz aqui, tá?
usando o diagrama. Usando esse diagrama, né? Vocês podem pegar no Google a qualquer momento. Vocês pegam esse diagramazinho e façam distribuição como eu fiz aqui. E manda para mim. De qualquer forma, tá? Ou pelo meu WhatsApp, ou por qualquer rede social. Você tem que mandar para mim de alguma forma, tá? Faça isso porque essa atividade ela já vale para o segundo bimestre, que já está acabando. Já vou passar mais uma atividade e acabar o segundo bimestre. Então, vocês têm essa semana para fazer isso e me entregar até domingo, que é próximo domingo, que é dia 8 de agosto, tá? Essa tarefa ela é válida até 8 de agosto para que a nota seja completa, tá bom? Se tiver dúvida, me procura nas redes sociais, pode me procurar tranquilamente que eu tiro as dúvidas de vocês, tá certo? Corram atrás que ainda dá tempo. Até mais.